Sejam bem-vindos a mais uma aula da Sniper. Hoje vou explicar como resolver diversos exercícios de análise gráfica dos exames de admissão e a minha proposta hoje é a resolução do exame 2020, Matemática 1, não é? Temos aqui este gráfico, não é? O examinador diz no mesmo exame que é para resolver exercícios 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Temos aqui este gráfico, não é? Em 7, o examinador diz o seguinte: o valor de x para f de x igual a g de x, não é? Então, a gente quer saber qual é o valor de x que relaciona isto, onde f de x e g de x sejam iguais. Olhando no gráfico, é fácil ver que o ponto do encontro, sempre que o examinador pedir onde as duas funções são iguais, ele está pedindo, na verdade, o ponto do encontro dessas funções. E o valor de x aqui no ponto de encontro será a resposta a qual ele quer. Se formos reparar, aqui onde eles se encontram, não é? O valor de x é 1. Então, é fácil ver que a resposta correta aqui seria a opção D, não é? Então, teríamos aqui a opção D como a nossa resposta. Por quê? Porque neste ponto onde elas se encontram é exatamente onde elas são iguais. Mas como ele pediu o valor de x, então a resposta correta vai ser o valor de x onde elas se encontraram. Muito bem. No exercício número 8, o examinador pede o limite, não é? De x quando tende a menos 1 pelo lado esquerdo de 2 sobre f de x. O que nós vamos fazer? Aqui temos duas funções. Temos a função g de x e também temos a função f de x. A nossa preocupação agora é analisar apenas a função f de x, que é esta função aqui, né? Curvilínea, essa função curvilínea. Se formos a reparar, a tendência aqui é menos 1, quer dizer que estamos a trabalhar com esse ponto menos 1, não é? Pelo lado esquerdo. Eu sempre tenho dito, sempre que analisarmos limite, não é? Para um ponto de x, não é? Ou seja, se o gráfico cortar no eixo do x, o limite tanto à esquerda como à direita aqui, não é? Vai ser zero. Porque a imagem desse valor de x aqui, uma vez que é zero da função, a sua imagem sempre vai ser zero, não importa se tender à direita ou à esquerda. Sempre que analisarmos o limite aqui do zero da função, sempre vai ser o quê? Zero. Isso significa o quê? Que esse limite vai ser o quê? Limite de 2 sobre zero. Porque a função f de x, ou seja, o meu y, quando o x é menos 1, é zero. Então, se eu aproximo da esquerda, não é? Até o ponto 1, o valor de y aqui é zero. Então, vou colocar zero aqui. Mas este zero vai ser zero por onde? Pela esquerda, porque eu estou a aproximar de menos 1 pela esquerda. Então, aqui vai ser zero pela esquerda. E todo número dividido por zero, quando analisamos o limite, nós sabemos que é infinito. Mas só vai ser um infinito pela esquerda. Então, vai ser menos infinito. Quer dizer que a resposta correta para o exercício 8 é a linha A. Não esqueçam. Aqui é um limite lateral, não é? Não é só escrever infinito, ou se escrever zero só, não. Tem que escrever zero em que lado? Quer dizer, que é lado esquerdo, então vai dar menos infinito. Exatamente isso. No número 9, não é? No número 9, o examinador pede aqui o valor de x para o qual f de g de x é igual a 1. Quer dizer, isso aqui é uma função composta, não é? Ele quer saber onde é que f de g de x é igual a 1. É fácil ver que esse 1 aqui, meus caros, sempre tem que ser o valor de y. Olhando aqui no gráfico, não é? O y está aqui. Está aqui o y. Mas qual é o valor de x que faz com que y seja 1? Se olharmos para baixo aqui, olha o valor de x aqui, é zero. Para termos 1 aqui como resultado, o x tem que ser o quê? Tem que ser zero. Então, vindo aqui, quer dizer que vamos ter f, quer dizer que este aqui tem que ser o quê? Tem que ser zero. Para que tenhamos o quê? 1 como resultado. Então, significa o quê? Quer dizer que g de x tem que ser igual a zero. Então, fazendo g de x igual a zero, teremos o quê? G de x qual é? É esta função linear. Quando nós dissemos g de x igual a zero, estamos à procura de zeros da função g. Quais são os zeros dessa função g? Só tem um único zero, que é 2. Quer dizer que a resposta vai ser x igual a 2. Quando o x é 2, o y é o quê? É zero. Então, se x é 2 e y é 0, então já respondi isto aqui. Então, a opção correta é a opção E, não é? X igual a 2. No número 10, não é? No número 10, o examinador pede a área do triângulo formado pela função y igual a g de x e os eixos de coordenada. Então, nós temos y igual a g de x, esta função linear, não é?
os eixos de coordenadas quais são? Temos aqui o eixo da ordenada e o eixo das abscissas, não é? Então, se formos já reparar, temos um triângulo aqui. Temos esta parte de y e tenho esta parte de x. E ainda por cima tenho esta função linear. Quer dizer, que formam um triângulo aqui, né? Se formos já reparar. Então, o examinador quer saber qual é a área daquele triângulo. Mas isto é fácil. É só dizer área de triângulo, não é? É igual a base vezes a altura sobre 2, não é? Aquela forma da primária, da escolhida. Muito bem sabemos. Qual é a base? A base é daqui até aqui, não é? Como é reparar? A base é esta aqui. Então, daqui até aqui temos quanto? Temos 2. A altura sempre perpendicular à base. Vamos reparar, temos um ângulo reto aqui. Então, esta aqui vai ser a nossa altura. Daqui até aqui vamos ter o quê? 4. Tudo a dividir por 2. Podemos simplificar esse 2 e este. Vamos ter 4 unidades quadradas. Este UN ao quadrado significa que é unidades quadradas. Quer dizer, pode estar em centímetro, em metro, em decímetros, etc, etc. Então, a nossa resposta vai ser a opção C. Então, isto aqui é muito básico, como conseguem ver, muito básico. Vamos na pergunta 11. O examinador diz: a expressão analítica da função y igual a f de x é. Ele agora quer saber qual é a expressão analítica dessa função curvilínea. Não precisamos de sofrer aqui para descobrir a expressão analítica. Só precisamos de 2 pontos só para descobrir a expressão analítica. Como assim? Se formos já reparar nessa função curvilínea, nós só temos um valor de y, que é 1, e também temos um valor de x, que é menos 1. Então, vamos lá procurar aqui, não é? Uma expressão que satisfaça aquilo. Quando x é 1, vamos lá primeiro, quando x é 0 aqui, o valor de y qual é? É 1. E quando o x é menos 1, o y é 0. Se eu colocar aqui x igual a 0, vai ficar 0 ao cubo, que vai dar 0. Quer dizer, que já não satisfaz isto, 0 ao cubo, quer dizer, quando x é 0, o y tem que ser 1. Não é? Quer dizer, que essa aqui já não satisfaz. Vou eliminar. Se eu colocar 0 aqui, 0 menos 1 dá-me quanto? Dá-me menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Quer dizer que essa aqui também não satisfaz. Mas se eu analisar essa expressão aqui, quando o x é 0 aqui, 0 ao cubo dá 0. 0 mais 1 dá 1. Quer dizer, quando o x é 0, dá-me 1. Agora, quando o y agora, quando o y é 0, o que eu vou ter para x? Se eu igualar a 0 essa expressão aqui, se eu igualar a 0 essa expressão, vou ter x ao cubo mais 1 igual a 0. Passando isso aqui para cá, vou ter o quê? X igual a mais ou menos raiz cúbica de 1. Ou seja, aqui é raiz cúbica de 1 só. Aqui é raiz cúbica de 1. Então, x vai ser igual a... Aqui é raiz cúbica de menos 1, não 1. Raiz cúbica de menos 1, que vai ser menos 1. Não é? Então, quer dizer que essa expressão consegue dar-me o menos 1 e 1, que satisfazem esta expressão curvilínea. Então, a minha resposta correta é esta aqui. O estudante pode dizer, por que não é esta aqui? Reparem que esse binômio aqui, não é? Se eu desenvolver ele, não é? Vou ter uma expressão cúbica completa e que vai me dar 3 zeros da função, não é? 3 zeros da função. E não satisfaz isto aqui, não é? Não satisfaz, então não seria essa opção. Quer dizer, que a opção correta é esta aqui, né? Esta aqui é a opção D. E no último exercício, o examinador diz qual é o coeficiente angular da reta y igual a b de x. Ele quer o coeficiente angular desta reta aqui. O coeficiente angular. O que seria o coeficiente angular? O coeficiente angular seria o declive, não é? É a inclinação que a reta faz com o eixo x. Então, ele quer esse declive aqui, alfa. Mas, para determinar esse declive, como é que nós podemos fazer nessas circunstâncias aqui? Nós podemos trabalhar apenas com os valores onde a nossa reta toca nos eixos de coordenadas. Estou a falar do quê? Estou a falar do 4 e também estou a falar do ponto 2 aqui. Mas uma outra coisa que nós devemos aqui prestar atenção é a questão do comportamento da própria reta. Se vamos já reparar, esta reta aqui ela é decrescente, não é? Ela é decrescente. Logo, o declive subentende-se que deve ser negativo, não pode ser positivo. Então, aqui, no meu espaço de respostas, eu já posso tirar essa alternativa e também posso tirar essa aqui, também posso tirar esta aqui.
Por quê? Porque essa reta ela está a decrescer. Logo, se decrescendo, quer dizer que o declive tem que ser negativo. Ou seja, ou só pode ser -2 ou -4. Agora, vamos lá relacionar os pontos dados no gráfico. Eu tenho aqui o 4 e eu tenho aqui o 2. Como é que calculamos o declive? O declive, não é? A inclinação, neste caso, vai ser o quê? O y sobre o x, para este caso, né? Vai ser o y sobre o x. Mas, como o meu y, ou seja, como o meu declive é negativo, eu tenho de colocar aqui o sinal menos. Estamos juntos? Então, daqui eu vou ter o quê? Menos, não é? Qual é o valor de y ali? 4, e o valor de x corresponde a 2. Dividindo isso aqui, vou ter -2. Quer dizer que o declive dessa reta corresponde a -2, que é a opção C. Então, para análise de gráficos, né, no exame de 2020, a ideia seria esta aqui, né? A ideia é basicamente esta. Se gostou da ideia da nossa aula hoje, é só dar um clique aí, um like na nossa página e até a próxima aula.